Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais interessantes da psicologia, a tal da dissonância cognitiva. Sabe aquele desconforto que bate quando a gente faz uma coisa, mas acredita em outra? Pois é um sentimento que, no fundo, todo mundo conhece muito bem. E para começar essa nossa análise, eu já lanço uma provocação. Será que a gente se considera uma pessoa consistente? Olha, a maioria de nós provavelmente diria que sim, né? A gente gosta de pensar que as nossas ações andam de mãos dadas com as nossas crenças. Mas, será que isso é sempre verdade? Vamos pegar um exemplo bem prático. Pensa só, tem muita gente que ama animais, que se diz totalmente contra qualquer crueldade e, ao mesmo tempo, come carne com frequência. Aqui não tem nenhum julgamento, é só para a gente observar o conflito. A crença vai para um lado, a ação vai para o outro. É justamente esse atrito, esse incômodo que nasce dessa contradição que é o ponto de partida da nossa conversa. Então, esse conflito mental tem nome e sobrenome, e uma teoria super poderosa por trás. A nossa mente tem uma fome, uma necessidade real de ser consistente. E quando essa fome não é saciada, a gente entra nesse estado de conflito interno. E aqui está a definição mais formal. Lá em 1957, o psicólogo Leon Festinger deu o nome aos bois: dissonância cognitiva. É esse estado de tensão que acontece quando nossas crenças, atitudes ou comportamentos simplesmente não batem. E o importante aqui é que não é só uma questão de lógica, sabe? É um incômodo psicológico que a gente sente de verdade. A analogia que o próprio Festinger usou é, olha, genial. Ele comparou a dissonância com um impulso biológico básico, como a fome. Pensa bem, assim como a fome empurra a gente para procurar comida e restaurar o equilíbrio do corpo, a dissonância empurra a gente para fazer alguma coisa para restaurar o equilíbrio da mente. É um motor muito poderoso para a mudança. Tá, mas se a dissonância é um problema tão incômodo, como é que a nossa mente resolve isso? Bom, ela não fica parada, de jeito nenhum. Pelo contrário, ela é super criativa para encontrar jeitos de aliviar essa tensão. Vamos ver agora as principais estratégias que todo mundo usa, muitas vezes sem nem perceber. Basicamente, a gente tem 4 saídas. A primeira, e talvez a mais direta, é mudar o comportamento para ele se alinhar com a crença. A segunda é o exato oposto, mudar a crença para ela se encaixar no comportamento. A terceira é adicionar novos pensamentos, novas justificativas, que fazem o conflito todo parecer menor. E a quarta é simplesmente diminuir a importância da coisa, sabe? Trivializar o problema. Para isso ficar bem claro, vamos usar o exemplo mais clássico de todos. Uma pessoa que fuma, sabendo perfeitamente que fumar faz um mal danado. Aqui a gente tem 2 ideias batendo de frente. Fumar é perigoso e eu fumo. O desconforto aqui é praticamente inevitável. E esse slide ilustra perfeitamente as 4 saídas. A pessoa pode mudar o comportamento, para de fumar. É a solução mais efetiva, mas quase sempre a mais difícil. Ela pode mudar a crença. Essa ciência aí sobre cigarro é muito exagerada. Ou pode adicionar novas ideias. Olha, fumar me relaxa e o estresse mata mais que o cigarro. E por fim, pode trivializar. Todo mundo vai morrer de alguma coisa mesmo. Percebe? Cada estratégia resolve a tensão psicológica, mas com consequências bem diferentes na vida real. E aqui está o pulo do gato. Como um comportamento, principalmente um que já aconteceu, não dá para apagar. E como mudar hábitos é muito difícil, a nossa mente muitas vezes escolhe o caminho mais fácil. E qual é? Mudar a crença. É bem mais simples ajustar o que a gente pensa sobre o que a gente fez do que mudar o que a gente faz. A prova mais forte disso veio de um experimento famosíssimo. Basicamente, os pesquisadores pediram para umas pessoas fazerem uma tarefa super, mas super chata. Depois, elas eram pagas para dizer para a próxima pessoa que a tarefa era, na verdade, divertida. Um grupo recebeu $20 para mentir, o que era um bom dinheiro na época. O outro grupo recebeu só $1. O resultado? O pessoal que ganhou $20 mentiu, mas tinha uma ótima desculpa, o dinheiro. Então, eles continuaram achando a tarefa um porre. Agora, o grupo de $1, eles não tinham uma boa justificativa para mentir. A dissonância foi lá no teto. E para resolver isso, o que eles fizeram? Se convenceram de que a tarefa era de fato legal. Eles mudaram a própria opinião. Mas claro, essa força psicológica não fica presa em laboratórios. Ela está aí, moldando as nossas vidas de jeitos profundos e o tempo todo, influenciando desde a compra de um celular até as nossas convicções políticas mais fortes. Vamos ver como isso funciona na prática. A dissonância está em todo lugar, no jeito como a gente consome, como defende nossas ideias, como a gente se relaciona e até nas decisões que rolam dentro das empresas.
Quem nunca fez uma compra cara e logo em seguida sentiu aquele friozinho na barriga, o famoso remorso de comprador? Isso é pura dissonância. A ideia de gastei uma grana entra em conflito com será que foi a melhor escolha? Para resolver isso, o que a gente faz? Começa a caçar resenha positiva do produto, foca só nas qualidades dele e se convence de que foi a melhor decisão da vida. No campo da política, a dissonância é um motor e tanto para a polarização. Para evitar o desconforto de admitir que o próprio lado pode estar errado, as pessoas entram na exposição seletiva, ou seja, vivem numa bolha de informação. Elas usam o raciocínio motivado, que é basicamente distorcer os fatos para eles se encaixarem no que elas já acreditam. E se uma informação contrária é forte demais para ser ignorada, a estratégia final é atacar a fonte, sabe? Descredibilizar o mensageiro para não ter que lidar com a mensagem. Nas relações pessoais, a dissonância pode ter um lado bem complicado. Para manter de pé a crença de que se está num bom relacionamento, uma pessoa pode acabar justificando ou minimizando atitudes bem negativas do parceiro. É a mente tentando desesperadamente manter a coerência entre o desejo de ter uma relação boa e a realidade de ações que machucam. Bom, tudo isso pode até parecer só uma teoria meio abstrata, né? Mas nas últimas décadas, a neurociência permitiu que a gente olhasse direto para o cérebro em conflito e visse a dissonância acontecendo em tempo real. E essa imagem aqui é a prova. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que uma área específica do cérebro, o tal do córtex cingulado anterior, que é tipo um alarme de conflitos do nosso cérebro, simplesmente acende quando a pessoa está passando por dissonância cognitiva. Ou seja, o desconforto não é imaginação, é um evento físico, real, que dá para medir. Mas por que esse mecanismo existe, afinal? Uma perspectiva mais evolutiva sugere que a dissonância é uma ferramenta de sobrevivência. Imagina um ancestral nosso paralisado pela dúvida: luto ou fujo? Ele não sobreviveria por muito tempo. A pressão para resolver a dissonância é, no fundo, uma pressão para agir de forma rápida e decidida. A consistência nos permite ir em frente. E a gente termina com a pergunta que fica no ar, o grande paradoxo que essa teoria toda nos apresenta. A gente gosta de pensar que somos seres racionais, que as nossas crenças guiam o nosso comportamento. Mas a dissonância cognitiva mostra que muitas e muitas vezes o processo é ao contrário. A gente age primeiro e só depois ajusta as nossas crenças para justificar o que já foi feito. A resposta provavelmente está numa dança constante entre o que a gente acredita e o que a gente faz.